Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Eu peço perdão porque o ventilador tá ligado, tá? Então eu vou falar aqui bem próximo e um pouquinho alto para não dar muita interferência. Vamos orar em nome de Jesus, vamos para o nosso 7º dia desse devocional abençoado, o poder da transformação, amém? Glorioso Deus e amado Pai, graças te damos por tua misericórdia, fidelidade, graça, amor e favor, porque tu, ó Senhor, se derrama sobre nós dia após dia. Senhor, convidamos a tua presença ao lugar de primazia neste devocional. Fala conosco, ministra em nós. Nós precisamos, dependemos e reconhecemos que sem ti nada somos, podemos, fazemos, temos, Senhor. Pai, com clareza, com profundidade, comprimento, altura, largura, sob medida, fala conosco. Nós queremos e precisamos de Ti. Ah, Jesus, se derrama sobre nós através de sabedoria, discernimento, entendimento, compreensão, inteligência. Nos capacita, ó Deus, porque só Tu pode nos capacitar e nos orientar ao aprendizado que temos que exercê-lo dia após dia na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos porque grandes coisas Tu tens feito em nós. Tu tens feito por nós, Senhor. Muito obrigada por todo o livramento, por todo o aprendizado que nos encucou a mente e guardou nas tábuas dos nossos corações até aqui. Pai, continua forjando em nós o Teu caráter, dando-nos um coração contrito, um espírito reto e quebrantado e alinhando o nosso coração e a nossa mente com o Teu, Senhor. Oramos no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? 7º devocional. Instruções que geram crescimento. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 7. É uma das maiores histórias de crescimento na Bíblia. Fala de uma virada rápida. Em 24 horas, eles passaram do pior desastre que eles tiveram para a maior vitória. Isso é crescimento. Nessa história é revelado o propósito e a razão do crescimento. O propósito do crescimento é que Deus quer encher o seu barco, não apenas para estar cheio, mas que você possa fazer a diferença no barco de outras pessoas. Isso é o crescimento. Quando você está com o barco vazio, não pode fazer diferença para outras pessoas que estão também com o barco vazio. Ora, como é que você vai testemunhar na vida de alguém se você não tem testemunho? E gerar testemunho dói. Ai, meu Deus, dói, Senhor. Tá doendo, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor é comigo. Graças eu te dou. Porque eu posso contar com a Tua presença também 24 horas por dia. Glória seja dada eternamente a Ti, Senhor Jesus. Então, nós não podemos. Você pode chegar, alguém chega perto de você e diz assim, eu estou passando por isso, e você nunca passou por isso. Você acha que é capaz de aconselhar esta pessoa sobre o que fazer e o que não fazer de acordo com o que ela necessita verdadeiramente? Veja bem, existem situações, casos e casos. Não é todo caso que, por exemplo, você nunca passou, que você não pode aconselhar, porque você tem ali o pendão do certo e do errado. Se você sabe que você nunca passou por aquilo, como por exemplo, você sabe que é errado matar e roubar, né? Você sabe que é pecado, né? Então, uma pessoa que
planejar ou que está a planejar a fazer isso e comenta com você, você sabe que você pode e tem autoridade para conversar com essa pessoa e falar: olha, não faça isso, porque isso não é certo, isso não é da vontade de Deus, isso não é correto. Então assim você pode. Agora existem outras situações onde você nunca passou por certos problemas e alguém chega para te contar e te pede uma opinião e você sabe que você não é capaz de opinar sobre aquilo. Aí você vai dar um pitaco? Você pode estar correndo um grandíssimo risco de falar o que não deve e a pessoa seguir o seu conselho. Então, barco vazio não gera testemunho, não evangeliza pessoas. Mas se o seu barco está cheio, você pode fazer a diferença no barco de outra pessoa que está com o barco vazio. Se a pessoa está desanimada, se ela está triste, se ela está angustiada, se ela está aflita, e você já passou pela mesma situação em que a pessoa está vivenciando, o que você vai fazer? Você vai testemunhar sobre o que você já vivenciou, sobre o que aconteceu, sobre a fase que é parecida e que te gerou o testemunho que você está a contar para essa pessoa para fortalecê-la. Aqueles pescadores estavam com as redes vazias, os barcos vazios, estavam prontos para aceitar aquela situação. Estavam frustrados, desanimados por trabalharem duramente toda noite e não verem o resultado dos seus esforços. Eles estavam às margens do lago, às margens da solidão, às margens da derrota, da desistência, às margens do desespero, às margens da depressão. Ancorados, limpando as redes, cansados, não só fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente. Estavam sem expectativa, cheios de dilemas, angústia, ansiedade, frustrados por não terem apanhado nada de peixe. Muitas vezes, eu e você podemos estar no vale. Muitas vezes as coisas podem não estar corretamente, mas Deus não quer que eu e você fiquemos ali. Ele quer que experimentemos o crescimento. Todas as vezes que Jesus via uma necessidade, ele nunca saiu do lugar até que a necessidade fosse suprida. Que necessidade é essa? Evangelizar. Jesus olha e vê homens cheios de potencial, porém desanimados, de cabeça baixa, lavando as redes para voltarem para casa sem resultado. Os pescadores estavam cansados, pois tinham trabalhado a noite inteira. Eles estavam desencorajados, abatidos, por não pegarem nada. Você vai estar sempre se movendo na direção daquilo que você ouve e daquilo que você vê. Então, se prepare para ouvir e ver aquilo que vai mover você. Jesus não deu os peixes, ele deu as instruções de como crescer. O barco estava para afundar. O barco estava cheio de crescimento, cheio de potencial, cheio de expectativa. Eles tinham um barco cheio de peixes. A mudança começa quando você sabe e recebe a informação. Depois da leitura desse livro, eu e você podemos aumentar o nosso conhecimento, que Deus quer que eu e você cresçamos.
tenha um propósito em sua vida além de você próprio. Deus quer que eu e você cresçamos. Isso não significa que não terá momentos difíceis. Deus está no seu time, no meu e no seu, para que nós venhamos experimentar o crescimento. Jesus tinha um grande desafio. Ele olha para uns homens cansados, desencorajados, desanimados, homens de negócios como eu e você. Como fazer alguém ficar motivado depois de uma experiência de fracasso? Como você faz uma equipe voltar novamente a ter desempenho produtivo? Toda crise começa no nosso interior. E como eles reagiram com os barcos vazios? Como os pescadores reagiam quando tinha peixes no barco? Pedro estava governado pelo seu emocional. Eles estavam na zona de conforto e a princípio não queria sair. Por isso, ele argumenta dizendo: trabalhamos a noite toda e nada pegamos. O perigo da zona de conforto é que ela não machuca e pode até nos fazer sentir bem. Muitos acreditam que é um bom lugar para estar, mas não é. A zona de conforto é o que impede uma pessoa de conquistar uma realização real. Você prestou atenção, mãe? Olha o perigo de você querer ficar na zona de conforto. A zona de conforto, ela não machuca. Ela faz até com que a gente se sinta bem. Ah, aqui tá confortável. Pra que eu vou sair daqui? Pra que eu vou sair daqui? Né? E muitos acreditam que é um bom lugar. Não, aqui é um bom lugar. Né? É um bom lugar para se estar? Não é. Não é. A zona de conforto é o que está impedindo a senhora e qualquer outra pessoa de conquistar uma realização real que Deus tem para nós. Então, mãe, saia dessa zona de conforto. Deus está te ordenando. Sabe, eu li uma frase esses dias na internet e eu já falei elas aqui para vocês, mas vou repeti-la. Quando Deus quer nos mudar de ambiente, de lugar, sabe o que é que Ele faz? Ele não pede para que a gente desmonte a barraca pauzinho por pauzinho, não. Ele mesmo manda um vento forte e a barraca vai ao chão. Você só junta tudo e não precisa nem se preocupar. Cata, bota no lombo e vambora. É assim que Deus faz. Então, Pedro responde: passamos toda a noite trabalhando e não pegamos nada. Pedro já tinha aceitado aquela situação de fracasso, mas ele observou que havia uma chance naquele lugar e reconheceu que algo poderia mudar. Ele poderia sair da escassez para a vida abundante. Ele percebeu uma oportunidade, pois estava preparado. E ele tinha redes e o barco e a chave do crescimento, que era a orientação de Jesus, o ensino de Jesus, as instruções, as mudanças. Está na hora de você se virar para o outro lado. Eu e você precisamos ter uma imagem do futuro, do que Deus tem para nós. E como ele diz lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, os pensamentos deles são mais elevados que os nossos. Leremos agora Lucas capítulo 5, sobre a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos,
que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. A bênção será tão grande que tem que ser compartilhada. Entendeu? Então, por hoje nós encerramos este devocional e vamos agora fazer a nossa oração por nós mesmos. Amém? Hoje a nossa oração é o 7º dia, tá? E nós temos 7 dias para fazer essa oração e hoje é o último dia. Dia 7, nós estaremos orando por intimidade com Deus. Provérbios capítulo 31, versículo 30 diz assim: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Palavra-chave: intimidade. Vamos orar? Põe a mão em seu coração. Repita comigo essas palavras: Senhor, que nada ocupe o lugar que é teu na minha vida. Quero te conhecer mais, andar contigo todos os dias e construir uma fé verdadeira e profunda. Que minha maior beleza seja a tua presença em mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz, e que a graça e a misericórdia e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco até a vinda do Senhor. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.